Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Que bom que estamos aqui para louvarmos ao Senhor. Estamos em cumprimento à Tua palavra, que o Senhor nos ordena a congregarmos juntos. Então, todos em pé. Agora nós vamos começar o nosso louvor. Nós vamos ter uma oportunidade exclusiva e única, um privilégio de estar com um banquete espiritual, porque nós vamos estar à frente e ouvindo a palavra do próprio Deus. É um alimento exclusivo. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos traz vida e vida em abundância durante a semana. Então abra o seu coração, que o louvor agora seja uma abertura para o principal do culto, que é a palavra do Senhor. Cante com alegria, todos juntos. Vamos cantar. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Em nome, força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Tu és santo, 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 eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Acabamos de cantar que nós queremos ver o Senhor. Pedimos para Ele abrir o nosso coração. E agora nós vamos então cantar assim, que para quem nós pedimos, para que Ele abra o nosso coração e mova, para que nós estejamos atentos à palavra, em cumprir a Tua palavra, é o único Deus. É aquele que não tem outro. É aquele que cuida da nossa família. Como o pastor disse pela manhã, a família vem do coração do Pai. Ela é antes do pecado. E hoje nós estamos no mês da família, fazemos parte do mês da família, em comemoração ao Dia dos Pais. Então é um culto de gratidão. Eu posso ver muitas famílias aqui que não estão sozinhas. Seus parentes estão aqui juntos. Que alegria, eu tenho meu pai aqui, tenho meu esposo. Isso é motivo de alegria, privilégio. Agora muitos estão aqui sozinhos. É o mesmo Deus. Não tem outro. É Ele que cuida de nós. É Ele que guia os nossos passos. Nós podemos abaixar agora a nossa fronte. Podemos cantar para o Senhor com gratidão no coração. E saber que o Senhor é o dono e merecedor do nosso louvor. Entregar esse louvor a Ele. Vamos começar?
esse cântico. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra, proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar com o som do teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Continue louvando ao Senhor. As promessas dele são incomparáveis na nossa vida. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor agora com sua força, Cante ao Senhor toda a terra, proclame força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar com o som do teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Segundo domingo do mês e todos os segundos domingos de cada mês, nós apresentamos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. No culto da manhã já fizemos isto e também entregamos os mantimentos para as cestas que montamos. Todos os meses esta igreja monta várias cestas de alimento
e atende assim famílias que precisam ser ajudadas. Agora à noite nós faremos apenas a parte da dedicação, dos dízimos, ofertas e a participação missionária. Aqueles irmãos que não puderam estar de manhã e que quiserem fazê-lo agora, enquanto nós cantamos, eu quero convidar as crianças primeiro, como sempre fazemos. Esse momento é para que as crianças aprendam e tenham prazer na participação na vida da igreja. Vamos cantar? Primeiro as crianças, depois então os adultos virão também. Fica aí, Leandro. Vamos cantar e as crianças podem vir. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, Do outro lado. teu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. As crianças podem vir, as crianças. Cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, As mamães e os papais tragam seus filhinhos, podem vir. meu pensamento cativo levar, tudo a Cristo. Os irmãos que quiserem ofertar podem fazê-lo. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, os teus. Cada palavra que venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais este momento de culto ao Senhor, com os nossos dízimos, ofertas e também a nossa participação na obra missionária. Senhor, permita que os recursos que trazemos à tua casa realmente sigam abençoando vidas em quantos lugares esta igreja pode chegar. Abençoando, ó Deus, irmãos que estão nos campos de trabalho, abençoando as igrejas filhas, abençoando, ó Deus, as famílias que dependem desta igreja. Senhor, usa a liderança da igreja para que esses recursos sejam usados de maneira agradável ao teu coração. E muito obrigado por cada família, por cada irmão, por cada criança que pôde participar mais uma vez neste dia, deste ato de culto ao Senhor. Agora pedimos a Deus que o Senhor abençoe-nos na continuidade do culto aqui. Continua falando conosco pelos hinos, pelo louvor, agora pelas crianças. Fala conosco, ó Deus, pela palavra do Senhor. Abençoa-nos aqui neste local e abençoa aqueles que nos ouvem, nos veem pelos canais da internet. Aceita o nosso culto. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, as crianças fiquem aqui. Vocês agora vão cantar.
eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador, fiel e companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Para me conduzir no caminho, sei que às vezes não é fácil. Então aqui vão algumas dicas para deixar tudo mais prático. Um elástico para ser flexível, já que as coisas nem sempre saem como quer ou planeja. Um barbante comprido para amarrar e segurar as pontas sempre que necessário. Uma borracha para apagar os erros que todos cometemos e que às vezes é impossível consertar. Um clipe para juntar todos os sentimentos e experiências vividos comigo. Uma pedra para ajudar a marcar o caminho, pois lembre-se, vou seguir seus passos. Um doce para quando as coisas estiverem amargas. Lembrar-se de que suas palavras me incentivam a seguir em frente. Meu pai, meu amigo, que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. Lembre-se que sua vida me conduz aos braços do nosso amado Jesus. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. A gente se gosta, aplausos pra nós. Estou com você, é hora legal. Contando uma história, fazendo a lição. Comendo pipoca, soltando um peão. Você, amigo, mora no meu coração. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. A gente se gosta, notinhas pra nós. Lá, 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 lá. Você é maior e eu sou menor. Você sabe mais, eu já chego lá. E o mais importante, pode acreditar. É Deus que fica alegre se a gente amar. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. Eu gosto de ti, cê gosta de mim. A gente se gosta, torcida pra É Deus que fica alegre se a gente amar. Muito bem. Que joia, muito bem, parabéns. Deus abençoe, papais. Estas crianças estão hoje pela segunda vez fazendo uma homenagem para nós, para o seu coração, papai. Deus abençoe vocês, crianças, no seu culto agora. Vocês vão para o seu culto. Nós queremos orar com as nossas crianças, pedindo que Deus abençoe. Pastor, cadê os irmãos que vão ajudar? Quem são os trabalhadores hoje das crianças? Ok? Edmilson, pode orar, por favor? Vamos orar. Curve sua cabeça e vamos orar, pedindo que Deus abençoe o culto das nossas crianças. Ed, por favor. Querido Deus, muito obrigado pela vida dessas crianças, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, porque aqui elas podem se sentir em casa, Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por cada família que traz suas crianças, Deus amados, ao culto, que traz aqui para te conhecer, Pai. Pai querido, queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma delas, Pai. Amém. Elas agora têm um momento muito bom. É o que te pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, podem ir. Podem ir para o seu culto.
Atenção, papais, hoje pela manhã, essas crianças fizeram uma lembrança, um mimo, para significar o Dia dos Pais. Se você não esteve pela manhã e não subiu lá para receber a sua lembrança, quando terminarmos o culto, vai lá apanhar a sua criança lá em cima, que você vai ser também presenteado com uma lembrança do Ministério Infantil, tá bom? Então, papais, anotem este recado. Atenção, irmãs, estamos chegando no dia do encontro, aliás, outubro, não é? Final de outubro, o nosso encontro de mulheres, 28, 29 e 30. Será mais uma vez um encontro tremendo que o Ministério de Mulheres está promovendo. A preletora está confirmada, nossa irmã Gigi, esposa do pastor Gessé Bispo, irmã amada desta igreja, já esteve com vocês, irmãs, no outro encontro, sei que foi muito bom, e ela estará novamente agora neste encontro, é só para as mulheres. Então, irmãs, anotem. Detalhe, o número de inscrições já superou em muito aquele número mínimo que havia lá no hotel. Então, já acho que passou cerca de 50% já do número, mas ainda há vagas, porque o hotel vai abrigar. Porém, é preciso fechar as inscrições agora no final do mês de agosto. Então, se você ainda não fez a sua inscrição e deseja ir, você precisa entrar em contato com o Ministério de Mulheres aqui até o final deste mês, tá bom? Porque você tem que acertar aí o pagamento lá, ok? Se eu não me engano, o número mínimo eram 80, nós temos perto de 140 mulheres inscritas. Então, o número foi extraordinário, que bom. Há também algumas irmãs que têm alguma pendência e precisam, então, acertar. Procurem o ministério aí, as irmãs responsáveis, faça este acerto. E também mais uma palavra é sobre o ônibus. Se alguém precisa que depende do ônibus ou de uma condução que a igreja tenha que providenciar, você também precisa falar isso com as irmãs do ministério. Maria, Selma, a Gláucia não está nos Estados Unidos esse período, mas essas duas irmãs podem resolver isto para vocês, tá bem? Ótimo! Quero lembrar que pela manhã nós já tivemos esse momento de gratidão, mas, pais, o nosso dia continua significativo para você, tá bom? Queremos que o culto de hoje abençoe o seu coração em primeiro plano. Você, pai, é o alvo do nosso culto hoje e, por extensão, todos os irmãos e todas as irmãs, mas celebramos hoje ainda o Dia dos Pais. Se alguém não pegou o nosso boletim de hoje, a nossa pastoral também é dedicada aos pais. Então você pegue e depois leia, Deus vai abençoar a sua vida. Quero comunicar à igreja e estender uma palavra da igreja ao nosso querido irmão, presbítero Jaide, e toda a sua família. Nesta madrugada de sexta-feira, faleceu nosso prezado irmão Jaide Pedroso, pai do presbítero Jaide, nosso irmão aqui. O seu Jaide estava com 83 anos, a nota está no boletim, ainda deu tempo de colocarmos a notícia no boletim. Irmão Jaide estava com 83 anos, crente em Jesus, homem de Deus, que trabalhou e lutou pela causa do Evangelho desde o início aqui nesta cidade. E irmão Jaide faleceu nesta sexta-feira pela madrugada. O sepultamento foi na própria sexta-feira, no finalzinho do dia, aqui em São José dos Campos. Vários irmãos da igreja que puderam, que receberam o aviso, estiveram lá conosco, tivemos um culto e em seguida o sepultamento do nosso prezado irmão. Ao presbítero Jaide, meu prezado irmão, colega
aqui de ministério. Que Deus abençoe mais uma vez, Jaide, o seu coração. Primeiro dia dos pais sem o papai Jaide, mas Deus abençoe você, a sua família. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola e nos conforta, porque Ele próprio é. Que Deus o abençoe. Hoje temos o privilégio de ouvir Docmus. Então vamos ouvir que o Senhor fale conosco através da mensagem cantada por esses irmãos. Hoje de manhã nós lembramos que enquanto vivemos aqui, temos os olhos postos em outro dia, em outro lugar. Aquele dia que o Senhor Jesus nos levará daqui para um lugar muito melhor, incomparavelmente melhor do que qualquer outra experiência que tenhamos nesta vida. Mas enquanto esse dia não chega, é nossa tarefa falar desse evangelho que salva e que leva as pessoas para lá. E a minha tarefa, a sua tarefa, papai, é fazer isso com sua família e por meio da sua família. Que os nossos lares sejam lugares de anunciação desse evangelho de Jesus Cristo. Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins da sua vida. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Amém. 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 Breve Jesus voltará. Amém por isto, não é? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tomara esse dia não demore tanto. Vinha vindo hoje para cá, conversando no carro com a esposa e com o sogro, e nós falávamos exatamente sobre esse contexto terrível que vivemos. Só a volta de Jesus poderá nos trazer descanso verdadeiro em nossas vidas. Só a volta de Jesus. Só a volta de Jesus porá fim em todo esse contexto em que vivemos hoje. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que de fato a volta de Cristo seja breve. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias
no livro de Josué, capítulo 24. Eu preguei pela manhã e disse, quero continuar ainda na noite deste dia, falando aos pais, em especial por causa da data, mas falando aos pais porque há uma urgência, há uma necessidade, há um imperativo bíblico que nos leva a pensar na nossa responsabilidade diante desse mundo em que vivemos. Responsabilidade que temos com as nossas casas, com a nossa família, com os nossos filhos, com o contexto que vivemos. Então é bem oportuno que a igreja faça desses meses de maio, quando é mês da família por causa das mães, e agosto por causa dos pais, celebrações especiais para as nossas reflexões. Eu quero ler Josué capítulo 24, começando no verso 14, já aqui no finalzinho do livro, no finalzinho da história de Josué, um grande homem de Deus, um grande líder, e assim extrair lições para cada um de nós. 14, verso 14 de Josué 24, agora, pois, temei ao Senhor, disse Josué ao povo, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ou mais um pouco. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que está em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Até este verso, que o Senhor então abençoe o nosso coração nesta porção, que eu quero compartilhar com os irmãos, pensando neste tema, cumprindo bem as tarefas que Deus
nos dá. Cumprindo bem. Quero usar esta história para levar-nos a uma reflexão sobre o nosso papel, a nossa função, a missão que Deus nos dá, o ministério que Deus nos dá. E por isso, prioritariamente, quero falar aos pais, porque hoje é dia dos pais, quero falar ao seu coração sobre o papel que você tem, o ministério que você tem, a missão que Deus lhe conferiu. Mas quero estender aos irmãos que não são pais, você tem uma missão, você tem um ministério. Quero estender às irmãs que também são mães e não pais, e portanto hoje é dia dos pais e não das mães, mas você tem uma missão, um ministério. Quero estender isso aos jovens, aqueles que servem ao Senhor. Você tem uma missão, um ministério, uma tarefa, Deus confiou, e a pergunta é: estamos cumprindo bem esta tarefa? Como é que nós podemos ser bem-sucedidos no trabalho que o Senhor nos tem confiado? Josué, um homem que aparece na história bíblica como alguém convicto daquilo que Deus lhe pusera nas mãos. Josué é um servo fiel, um homem que aparece aqui na história bíblica como alguém zeloso, comprometido. Ele é aquele moço que saiu lá do Egito, das terras do Egito, quando Moisés tirou a turma de lá, e saiu lá um moço no meio, lá ainda bem jovem, e ele entra pela caminhada dos anos no meio do deserto, vai para entrar na terra. Agora aqui ele é o líder, e a ideia é: ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Quero pensar um pouco na fidelidade deste homem chamado Josué. A primeira citação de Josué na Bíblia aparece aqui no capítulo 17 de Êxodo, verso 9. Eu pus aí para nós nos situarmos no contexto desta porção bíblica. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Ele já era um ajudante de Moisés no capítulo 17 de Êxodo: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar contra os amalequitas. Já aparece aí no capítulo 17, só para dizer para você que ele aparece assim, de repente, num contexto. Lá aparece o homem Josué chamado por Moisés, sem grandes definições de onde veio, não é, o contexto de Josué. Mas foi um grande guerreiro, alguém que realmente significou a sua história no meio do povo de Israel. Um servo fiel que cumpriu bem o seu papel. Ao que parece, ele assume a liderança do povo, por mais algumas passagens que temos, lá pelos seus 85 anos, quando Moisés, então, transfere para ele a liderança da grande nação de Israel. O livro todo de Josué, seus 24 capítulos, estão dentro de um contexto que você pode colocar como uma continuação do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. Porque a história contada nos primeiros 5 livros da Bíblia, elas se solidificam e ganham quase que um contexto bem rico de explicação com o livro de Josué. Então Josué é um complemento do Pentateuco, está quase dentro do mesmo contexto. No livro de Josué, particularmente nesse lugar que nós estamos, mas desde lá do começo, quando Josué assume, atravessa o Rio Jordão, entra na terra prometida, derrota Jericó com a derrubada das muralhas, etc. O livro de Josué já é um livro em que o povo já está na terra prometida. O povo não está mais caminhando pelo deserto, já não está mais no contexto daquelas jornadas e daquelas experiências em que nós lemos nos livros anteriores dentro do Pentateuco. Não,
Josué já é um livro em que o povo está dentro da terra prometida. O contexto em que Josué está agora, no capítulo 24, quando eu estou lendo aqui com os irmãos, é bem significativo esse local. Se nós tivéssemos lido aqui o início do capítulo, eu não li com os irmãos, mas o capítulo 24, verso 1, só o verso 1, diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Então é interessante, e eu vou só fazer menção a isto, porque o local em que Josué está agora falando com o povo, reuniu Josué o povo ali em Siquém, e ele chama o povo e vai dizer: olha, agora vocês têm que escolher, agora vocês têm que tomar uma decisão, vocês vão ficar com o Senhor ou vocês vão andar por outros caminhos. Esse local, chamado Siquém, é um local importante, é um local significativo. 700 anos antes desse momento em que nós estamos aqui no capítulo 24 de Josué, é nesse local chamado Siquém que Deus havia falado com Moisés, com Abraão. Então atravessou Abraão a terra de Siquém, e apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: darei à tua descendência esta terra. Importante isto. Deus é Deus de promessas que se cumprem. Deus é Deus de promessas que não falham. Ele disse, e agora o povo está. Ele disse 700 anos antes para Abraão, quando estava lá em Siquém, ele disse: Abraão, está vendo essa terra? Eu vou dar para você. Só que muita coisa aconteceu. Abraão gerou Isaque, Isaque e Jacó. Os filhos de Jacó entram em contenda e José é vendido e vai parar no Egito. José passa lá os seus 15, 16 anos no Egito e se torna o governador do Egito, o primeiro homem do Egito. A terra entra em fome e José é aquele homem que, pela instrução de Deus, é o grande líder, o salvador da pátria, que organiza as coisas de forma em que não há perigo de fome por causa da sua gestão administrativa. Então, os filhos de Jacó, os irmãos de José, vão lá para o Egito para buscar alimento e acabam por lá ficando e vão trazendo a família. De repente sobe Jacó com os seus filhos e sua família e tudo mais, e eles vão para o Egito, e ali Deus vai começar a produzir a sua grande nação. 430 anos depois, há uma população de 2,5 milhões de cidadãos judeus que agora Deus manda Moisés tirar do Egito. Pegou a história? Foi em Siquém que 700 anos antes de tudo isso que nós estamos falando, Deus fala com Abraão: está vendo essa terra? Eu vou dar para vocês. Esse lugar em que o Josué está agora é esse mesmo lugar. Deus é Deus de promessas que se cumprem. Esse lugar também é especial, porque lemos em Gênesis capítulo 35, que Jacó, então vamos voltar também no tempo de Jacó, não é? Vamos voltar lá os 700 anos antes, um pouco, lá na história de Jacó, o descendente de Isaque. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Mesmo lugar. No mesmo lugar que Deus promete a Abraão, Deus leva Jacó, e ali Jacó faz um pacto com o grupo que está com ele, na mesma linha de raciocínio, no mesmo contexto: abandonem os ídolos, abandonem a idolatria, abandonem os costumes mundanos, abandonem as coisas que
tiram você da presença do Senhor, e estava em foco aí aqueles ídolos que Raquel trouxera da casa de seu pai, escondida, lembra da história? E Jacó, então, agora acaba com tudo isso, esconde em terra e diz: vocês têm que escolher o Deus a quem nós vamos servir. No mesmo lugar. Terceiro episódio, agora está Josué, do mesmo lugar, capítulo 24 que lemos aí, verso 1, e reuniu Josué o povo em Siquém, mesmo lugar lá de trás, agora é o mesmo lugar, e aqui de novo Deus vai falar com aquela gente. Amados irmãos, a lógica no contexto, na estrutura bíblica, a lógica de Deus é que Ele quer nos despertar, Deus quer falar conosco, Deus quer nos ensinar as coisas que para Ele são relevantes, Deus quer nos ensinar, Ele quer que nós entendamos que determinados contextos Ele não negocia. E nós estamos falando de andar com Deus de qualquer jeito, estamos falando com a tentativa de cumprir a nossa missão, sem estarmos totalmente voltados para o Senhor, sem sermos vidas consagradas para o Senhor. Como cumprirmos a missão que o Senhor nos dá? Como ser povo de Deus, voltando lá no Antigo Testamento, como ser povo de Deus carregando os ídolos que trouxemos dos povos pagãos por onde nós passamos? Como ser povo de Deus agora, como servir ao Senhor? É isso que Josué está dizendo para o povo. Olha lá, vocês vão servir a quem? Ao Senhor ou aos deuses aqui, dos amorreus, os deuses dos ferezeus, os deuses dos jebuseus? A quem vocês vão servir? Não, Josué, nós vamos servir ao Senhor. Pois eu quero dizer o seguinte para vocês: vocês não podem servir o Senhor, não do jeito que vocês estão, porque vocês estão envolvidos com o contexto das terras por onde nós estamos andando. Então vocês precisam de uma renovação. Vocês precisam de enterrar, sepultar os ídolos. E quando diz ídolos, não estamos falando de estatuetas. Estamos falando de costumes, de certas coisas, de certos vícios, de certas práticas que nos fazem perder Deus de vista. Esse é o contexto em que nós estamos aqui, nesse momento da nossa reflexão. Josué está aqui com 110 anos, porque ele vai morrer daqui a pouco. Na leitura do texto, se você ler até o final, aparece então a morte de Josué, aos 110 anos. Um homem cujo testemunho de vida é exemplo. Exemplo de caráter, de moralidade, de espiritualidade. Um homem fiel, fidelíssimo ao Senhor. Alguém que realmente teve uma vida íntegra. Um homem que foi temente a Deus. Um homem que começou bem e terminou a sua jornada. Um homem que cumpriu a sua missão de liderar, de guiar, de exortar, de instruir aquele povo de acordo com a vontade de Deus. Será que essas qualidades, essas características, Deus pode dizer de nós? Liderar, guiar, exortar, instruir, são coisas que são inerentes à nossa função de pais, né? De esposos, de esposas, de líderes. Esse contexto de fazermos bem aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então Josué levou o povo a esse local com o objetivo de resgatar-lhes a memória. Esse lugar é um lugar sagrado, esse lugar é um lugar separado, esse lugar é um lugar que fala conosco. E Josué vai desafiar o povo, então, para essas questões que nós estamos aqui mencionando. O que é que Josué queria fazer esse povo lembrar? Josué queria que esse povo se lembrasse que Deus é um Deus de promessas que se cumprem,
As promessas feitas por Deus, elas não falham. As provisões de Deus em todo o tempo estiveram presentes. E Josué agora faz o povo se lembrar disso. Deus é um Deus presente. Os cuidados de Deus. Josué está dizendo que os filhos de Deus não podem perder de vista os atos da graça de Deus. Não são poucas as vezes que nós nos vemos diante de situações em que a gente diz, glória a Deus, louvado seja o Senhor. São questões que envolvem a nossa vida cotidiana. E alguém diz assim, olha pastor, assaltaram na minha casa, mas foi só coisa material. Olha pastor, fulano lá bateu o carro, mas foi só material. Olha pastor, aconteceu tal coisa, mas graças a Deus a vida está mantida, preservada. Nós precisamos, amados irmãos, nos lembrar o tempo todo dos atos soberanos da graça de Deus. Apesar de nem tudo ter respostas e apesar de nem todas as vezes nós nos sentirmos confortáveis com as situações, mas se nós estamos aqui é porque os atos de graça de Deus continuam valendo para nós. Josué quis levar o povo a esta reflexão. Por isso, nesse momento da história, nesse seu último discurso que lemos aqui, Josué está dizendo para o povo, agora então é a hora de vocês escolherem. O que vai ser? A quem vocês vão servir? Como vai ser daqui para frente? Eu estou terminando minha carreira, estou terminando minha jornada com vocês, a terra já está habitada, vocês já estão na terra que o Senhor prometeu, esse lugar aqui foi o lugar que Ele prometeu, nós estamos aqui, Ele cumpriu sua promessa, Ele nos trouxe com segurança, etc. E agora? Como vai ser? E ele diz aqui, escolhei, verso 15, então, escolham hoje como vai ser. E ele, no mesmo verso, ele diz, eu e a minha casa já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Ora, amados, não há dúvida, estamos na terra, Deus nos trouxe, as muralhas de Jericó caíram, os amalequitas foram destruídos ali, a bênção rolando para todo lado. Josué faz um discurso dessa natureza, dá o seu próprio testemunho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo não poderia dizer outra coisa, senão o que disse no verso 16, 17 e 18. Então respondeu o povo, longe de nós abandonarmos o Senhor, Josué, é claro que nós vamos servir, porque o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez subir, verso 17, verso 18, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, então Josué, nós vamos servir esse Deus. O que eles não esperavam é o que Josué fala agora no verso 19. Porque no verso 19, Josué, ele faz o papel daquele que fala em nome do Senhor. E quem fala em nome do Senhor não fala o que as pessoas querem ouvir, ele fala o que Deus manda dizer. E Josué, então, não diz para eles, que bom, então vamos nos abraçar, porque se vocês decidiram servir o Senhor, já é a minha decisão também, da minha casa, estamos todos juntos nesse barco. Mas não foi assim que Josué fez. Josué conhecia aquele povo. Josué sabia que o coração deles era um coração difícil, que eles eram tendenciosos ao pecado. Eles já tinham mostrado isso em toda a trajetória no deserto. Se tem um povo para desviar-se dos acordos com Deus, o povo de Deus, os israelitas no deserto. Se tem um povo para reclamar de Deus, os israelitas no deserto. Qualquer coisa, Deus é o culpado. Qualquer coisa, eles erram, eles eram pecadores, eles eram desobedientes, os problemas vinham e Deus era o culpado. Então Josué conhecia bem esse povo. E quando Josué ouviu o que eles disseram, não, está tudo bem, nós vamos. Josué disse para eles, verso 19, não podereis servir ao Senhor, porque Deus é Deus santo, é Deus zeloso.
Vocês não podem. Aí o povo falou, então, não é? Não pode. Não pode do jeito que vocês são. Não pode com esse coração que vocês têm, que vocês são donos do seu coração. Vocês não dependem do Senhor. Vocês não consideram o Senhor. Vocês não priorizam o Senhor. Ele não é Deus na vida de vocês. Josué está falando para o povo. Aí o povo começou a entender a palavra do profeta. Deus falava. Deus chacoalhava o povo. Josué continuou. Verso 20. Se vocês deixarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e fará mal a vocês. Deus é Deus zeloso. Ele quer fazer-lhes o bem. Ele já os trouxe aqui. Ele quer abençoá-los aqui. Mas como é que vocês vão servir esse Deus? Como é que vocês vão colocar esse Deus na vida de vocês? Ele vai ter que disputar espaço no coração de vocês com outros deuses? Ele vai ter que disputar espaço no coração de vocês com as coisas do jeito que vocês querem? Como vai ser? Se vocês quiserem isto, Deus não os abençoará. Então Josué é contundente com o povo. Amados irmãos, invariavelmente, nós precisamos ser despertados, avisados, alertados quanto à nossa posição diante de Deus. É o que Josué está fazendo com o povo. Havia uma missão a cumprir, havia um trabalho, havia uma tarefa. O Deus não trouxe aquele povo naquela terra para eles ficarem agora lá olhando para o espaço. Não. Deus os trouxe naquela terra porque aquela terra seria o lugar, o campo onde Deus iria trabalhar aquele povo para que eles fossem luz para os povos. Era essa a estratégia de Deus. O projeto de Deus é que a nação dele, Israel, os judeus, fossem luz para as nações, fosse o sal da terra, a luz do mundo. A ideia é que aquele povo manifestasse Deus aos outros povos. A ideia é que aquele povo transmitisse o amor de Deus para que outros povos conhecessem Deus e o seu amor através daquele povo. A ideia é que aquele povo tivesse um caráter diferenciado para que as outras nações quisessem conhecer esse Deus e servir esse Deus, sendo como aquele povo de Deus. Mas aquele povo de Deus era corrompido. Aquele povo de Deus era um povo que não considerava as prerrogativas de Deus. Então Josué está dizendo, não funciona assim. Josué queria despertar o povo, alertar. O contexto bíblico é para nós hoje. Sabe, meu irmão, Deus nos chama para sermos pais. Ele não me chamou para ser pai. Ele chamou você, pai, para ser pai. Mas não pode querer ser pai do seu jeito, tem que ser do jeito dele. Não funciona se você não olhar para ele e dizer, Senhor, então como é que eu devo fazer? Encontramos então nesse verso, particularmente aqui no verso 19, eu vou ler para você de novo, mas pode olhar na sua Bíblia. Então disse Josué ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, mesmo depois de vos ter feito o bem. Amados, essa porção, esses 2 versos, me fazem enxergar alguns alertas bíblicos que nós, pais, precisamos considerar à luz das Escrituras. Esses 2 versos me fazem pensar em alguns alertas bíblicos que o cônjuge precisa considerar para ele ser um marido segundo o coração de Deus ou uma esposa segundo o coração de Deus. Esses versos me levam a uma reflexão sobre a necessidade de nós
considerarmos o Deus a quem servimos, para que de fato eu possa ser um cristão útil na minha igreja, na sociedade, no contexto em que eu vivo. São alertas bíblicos para o meu coração, para o seu coração. Eu quero pontuar alguns aqui nesta porção. Primeiro, Josué está dizendo para o povo: a autoconfiança não combina com um viver que agrada ao Senhor. Porque Josué disse: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês têm que escolher. Se então nós também já escolhemos. Ele disse: não, não funciona assim. Vocês não estão nem refletindo. Esse automatismo não é bom. Vocês não consideraram as suas falhas, o seu pecado. Vocês não consideraram os descaminhos. Vocês não podem servir ao Senhor de qualquer jeito. Vocês não podem servir ao Senhor e servir a outros deuses. Vocês não podem tomar essa decisão sem abrir mão daquela, sem renúncia, sem alguma perda. Vocês não podem. É isso que Josué está dizendo para o povo. A autoconfiança não combina com um viver que agrada o coração de Deus. Por vocês mesmos jamais servirão a Deus. Não é uma questão da incapacidade física. É a questão da incapacidade moral, espiritual. O problema é o pecado residente. O problema é a nossa natureza. Nós precisamos servir ao Senhor. Nós precisamos ser íntegros no nosso ministério de paz. Nós precisamos ser íntegros no nosso relacionamento familiar, no nosso trabalho na igreja, na sociedade em que vivemos. Nós precisamos dessa integridade. Mas se nós tentarmos cumprir a nossa tarefa, a revelia de Deus, Josué está dizendo: vocês não podem. Porque a nossa natureza, ela tem deficiência moral, ela tem deficiência espiritual, por causa da queda, do pecado. É esse o contexto. Josué leva o povo a uma reflexão. Vocês precisam entender que dependem de Deus. E vocês precisam colocar Deus no processo de vocês. Amados irmãos, quantas vezes nós achamos que conseguimos fazer as coisas mesmo sem Deus? Estou falando para nós crentes. Quantas vezes nós tomamos decisões, independente de perguntar para Deus se é o que Deus queria que nós fizéssemos ou não? Porque nós nos achamos autoconfiantes. Porque se não fosse assim, nós iríamos perguntar. Mas nós não perguntamos para o Senhor. Nós não fazemos como fez o pai de Sansão, quando lhes foi anunciado que eles teriam um filho. E eles disseram para o anjo que foi avisá-los: então, nos diga como devemos criar este menino. Se os pais, estou falando para os pais cristãos, se os pais tementes a Deus, se lembrassem de todos os dias perguntar ao Senhor: Senhor, como o Senhor quer que eu crie, que eu eduque, que eu discipline, que eu ensine os meus filhos, o meu filho, nós seríamos bem mais bem-sucedidos. Mas nós quase não fazemos isso. Josué disse: autoconfiança não resolve o problema. Pais autoconfiantes estão construindo edifícios sobre a areia. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, escreveu Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Autoconfiança. Josué caminha com aquelas pessoas
Ele sabe que eles têm necessidades, ele sabe que eles precisam de mudanças radicais na vida deles, e por isso ele os leva a uma reflexão, para uma mudança de atitude, de coração, diante de Deus. Amados, esta é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Pai, a nossa autoconfiança nos fará construir prédios na areia, vidas sem sentido. E quero dizer uma coisa, não pode ter na face da terra dor maior no coração de um pai que cria filhos e não os encaminha para o céu. Não pode ter. Eu tenho uma alegria enorme quando eu olho para os meus filhos e os vejo servindo ao Senhor. E peço a Deus que Deus abençoe e conforte o coração de pais cujos filhos não estão nos caminhos do Senhor. Você já imaginou, irmão? Você gerar um filho, 9 meses como mãe, criar um filho, viver a vida com esse filho? Se ele não é alguém que vai viver a eternidade com o Senhor. Então ainda há tempo. Ainda há tempo. Não sejamos autoconfiantes, mas confiantes no Senhor. Ele pode nos ajudar a sermos pais de filhos crentes. O nosso papel não é salvar os filhos, mas o nosso papel é encaminhar os filhos para a presença do Senhor. Há uma segunda advertência, alerta de Josué neste verso. Se vocês deixarem o Senhor, Ele se voltará contra vocês. Eu acho que Josué está dizendo assim: dependência de Deus é o caminho por onde andam pais bem-sucedidos. É assim que eu vejo. É o que Josué está dizendo. Dependência de Deus. Depender é sujeitar-se, seguir, submeter, subordinar-se. Então, se vocês deixarem o Senhor, se não se submeterem a Ele, então Ele se voltará contra vocês. Depender de Deus, reconhecer que somos incapazes, a nossa natureza fraca. Nós não sabemos como fazer, mas Deus pode nos capacitar para isto. Dependemos dEle para o cumprimento da nossa missão. Amados, a tarefa de pai é uma tarefa por demais preciosa. Ela exige alto padrão. Ser pai não é qualquer coisa. É a tarefa mais preciosa. Tem a ver com uma vida que você vai encaminhar ou não. Querer cumprir o ministério paterno ou materno sem depender plenamente de Deus é loucura. Vou repetir, querer cumprir o ministério paterno ou materno, querer ser pai ou mãe, querer obedecer ou querer cumprir esta missão sem depender de Deus é loucura. É como querer subir numa escada sem apoio algum com uma lata de tinta na mão. Nem os equilibristas são bem-sucedidos. Vão cair. Mas há tantos pais se equilibrando, porque o fazem sem depender de Deus, ou pelo menos querem fazer sem depender de Deus. Reconhecer a nossa dependência do Senhor e, portanto, a nossa incapacidade própria de servi-lo por nós mesmos é muito positivo, traz benefícios, e nós precisamos provar
desses benefícios. Amados irmãos, dependência de Deus é o caminho para sermos bem-sucedidos na tarefa que o Senhor nos deu. Pai, seja dependente de Deus. Fale com o Senhor. Fale com Ele todos os dias. Pergunte a Ele sempre: estou fazendo certo? Leia a Bíblia e aprenda a ler a Bíblia e entender Deus falando com você nas páginas da Bíblia. Esse sentimento me leva ao terceiro ponto e eu quero compartilhar com os irmãos. Se vocês abandonarem o Senhor e adorarem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. Abandonar o Senhor aqui quer dizer, vocês disseram que iam servi-lo, agora estão abandonando. Para que lado vocês vão? Mero entusiasmo não é sinal de vida transformada. E há tanto fogo que se acende e se apaga. Há tanto despertamento que parece uma enorme labareda, mas daqui a pouco ele se apagou. Há tantos compromissos que se assumem e de repente eles não estão mais no ar, não valem mais. Se abandonarem o Senhor os abandonará. Há muito fogo que se apaga depois. Há muito barulho. Mas barulho só e alto é próprio de carroças vazias. Não é verdade? Carroça cheia não faz barulho. Carroça lotada não faz barulho. O que faz barulho é uma carroça vazia. Já disse aquele sábio para o garoto na floresta: estou ouvindo um barulho. E é de uma carroça vazia. Mas como? Disse o menino para o sábio. Ele disse: porque é muito barulho. E quando é muito barulho, a carroça está vazia. Há tantos pais fazendo muito barulho. E os filhos já não aguentam mais o barulho na orelha deles. Falta conteúdo. Falta espiritualidade. Falta conselhos prudentes. Os filhos ficam em dúvida. Uma hora é isso, outra hora é aquilo. Pode aquilo, não pode isso. Que loucura! Barulho. Josué está dizendo: entusiasmo apenas não é sinal de vida transformada. Precisa haver maturidade. Não há nada mais prejudicial ao desenvolvimento espiritual do cristão do que uma vida de altos e baixos. Então, meu amado irmão, pai, irmãs, eu quero concluir. O que fazer? Consagre o seu lar para o Senhor. Faça isto. Resolvam que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Hoje de manhã eu mostrei um livro do Ted Thompson, Pais Discipuladores, e ele diz assim naquele livrinho: ou você tem um lar cristão ou não tem. Nem todos os lares cristãos são iguais, nem funcionam do mesmo jeito, mas só há duas opções: ser cristão ou não ser. Ou é um lugar onde a dependência de Deus é um estilo de vida, ou não. Então consagre o seu lar para o Senhor. Faça isso. Comece de você. Apresente-se para os membros da sua família. Apresente-se para o seu cônjuge. Você, esposo, apresente para a sua esposa. Você, esposa, apresente-se para o seu esposo como uma vida consagrada. Apresente-se para os seus filhos como uma vida consagrada. Que os seus tenham uma visão de você, de uma pessoa realmente que anda com Jesus. E não que fala de Jesus,
mas que anda com o Senhor Jesus. Uma vida que dá exemplos, que mostra como é que Jesus faria, se ele mesmo estivesse aqui. Consagre o seu lar para o Senhor. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados serviram, disse Josué ao povo, ou os deuses dos amorreus, ou o nosso Deus. Eu e a minha casa, disse Josué, nós já decidimos, nós estamos com o Senhor. Consagre o seu lar para o Senhor. Expulse os ídolos, todos eles. Joguem fora tudo que contamina o culto de vocês a Deus. E culto não é só o que a gente faz aqui no domingo. Culto é a maneira como eu vivo. Culto é adoração. É prostrar-se diante de Deus. É reconhecê-lo, é temê-lo. Eu cultuo a Deus quando eu ajo corretamente na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa ou com o meu esposo. Eu estou cultuando a Deus. Eu estou demonstrando para Deus que eu o respeito, que eu o amo, que eu o considero e que eu sou grato a Ele. Por isso eu ajo assim, ainda que muitas vezes contrariado. Mas é uma expressão de culto a Deus. Trata-se de renúncia das minhas vontades. Trata-se de abrir mão e não considerar perdas que amanhã não serão mesmo relevantes. Tirem do meio de vocês qualquer coisa que impeça a perfeita adoração no seu lar. Josué repete isso ao povo. E que lugar ele está? Ele está em Siquém. E o que aconteceu mesmo em Siquém, lá atrás, 700 anos antes quase, lá atrás, Deus prometeu essa terra, e lá atrás, Jacó sepultou naquele lugar ídolos que trouxeram e que estava fazendo mal para o povo. E Jacó diz, vamos sepultar tudo isso. Meus amados irmãos, expulsar os ídolos é sepultar aquelas coisas que estão tomando o lugar de Deus na sua vida. Aquelas coisas que estão ocupando o lugar que é do Senhor. Porque Deus é Deus da família, Ele abençoa a família. E o que é que está prejudicando a bênção de Deus na sua família? O seu próprio coração, porque você quer fazer do seu jeito, e do seu jeito está errado. Alguns dos seus compromissos que estão tirando você da sua família, então você abre mão daquilo, porque aquilo é ídolo e está atrapalhando Deus na sua casa, então você abre mão daquilo e diz, então agora eu vou cultuar a Deus e eu estou expulsando os ídolos. São as nossas tarefas que muitas vezes não são próprias, não são necessárias. Pode ser trabalho, pode ser lazer, pode ser compromissos diversos. Coisas que estão atrapalhando, que estão pondo em risco a nossa casa. Então o texto está dizendo, expulse os ídolos, todos. Escolham. É o que Josué está dizendo. E ele termina dizendo, eu e a minha casa, nós já escolhemos, nós vamos servir ao Senhor. Então dedique-se à tarefa. Há uma tarefa, há um mistério, um trabalho, há algo que Deus confiou na minha mão como pai, há algo que Deus confiou à minha mão como pastor desta igreja, e falar ao seu coração neste texto e nesse contexto é meu dever. Dedique-se à sua tarefa, dê o seu melhor. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. E deixe-me dizer uma coisa, meu irmão, irmã. Deus não exige perfeição. Ela não existe na esfera humana.
E nem mesmo Deus espera que você seja perfeito em alguma coisa. A sua natureza pecaminosa impede a perfeição. Deus não espera perfeição na nossa tarefa de paz. O que Deus quer é o nosso comprometimento, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso coração. Deus quer que você se dobre diante dele em lágrimas e diz: Deus, eu quero ser o melhor pai do mundo para os meus filhos, mas eu não sei como fazê-lo. E por isso eu estou diante do Senhor aqui pedindo minha ajuda nessa tarefa. E Deus falou assim: então agora você já é o melhor pai do mundo, porque eu serei Deus na sua vida. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E Josué conclui, e eu vou concluir. Versos 26 e 27, ele vai concluir. Josué então tomou uma pedra e disse: olhem para esta pedra. Ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor Deus falou para vocês. E também ouviu o que vocês disseram. Ela será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem o seu Deus, para evitar que vocês não cumpram. Vocês estão dizendo: nós também vamos servir o Senhor, nós também queremos servir esse Deus, nós também queremos. Muito bem, então esta pedra. E aí Josué colocou uma pedra. Era um símbolo. Eu estou dizendo desde manhã: levante um altar no seu lar. Pode ser no seu coração, mas pode ser um canto da casa lá, em que você vai sentar hoje à noite, ou se já o fez, com a esposa e com os filhos, e você vai dizer assim: olha, este lugar vai ficar marcado na nossa história, porque aqui nós vamos começar uma história de uma família que aprendeu a depender de Deus. Levante um altar, de maneira que Deus seja honrado, e que todas as vezes que vocês passarem por aquele lugar, vocês vão saber: aqui Deus é honrado na nossa história, na nossa casa, no nosso coração. Nós precisamos disso. Nós precisamos de sermos lembrados o tempo todo que temos um Deus, disse Josué, zeloso. Um Deus que não tolera medalha de prata, nem pensar em medalha de bronze. Deus é sempre medalha de ouro. O primeiro lugar é dele. Ele não negocia isso, irmãos, porque ele é Deus e é único, não tem outro. Os outros são os deuses do nosso coração. Os outros são os deuses deste mundo. Os outros são as nossas vontades carnais. Os outros faz parte da nossa natureza caída, dos nossos desejos. E eles são maus, eles são destrutivos. Eles desconstroem o que Deus constrói. Eles anulam a graça, e Deus quer abençoar, e esses desejos, esses deuses, eles anulam essa graça. Esses deuses estranhos estragam a nossa casa, traz tristeza, derrama lágrimas nos filhos, nos cônjuges. E Deus está dizendo: larguem mão dessas coisas. Volte-se para o Senhor. É momento de erguermos um altar para o Senhor em nossos lares. Meu prezado irmão, minha irmã, meus jovens, a minha oração é que Deus nos faça compreender a seriedade da missão que Ele nos confere e que nós possamos, de fato, termos um compromisso com Ele, porque só com Ele seremos bem-sucedidos. Só com Ele. Só com Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. E você? Há um hino que diz assim: homens fortes, chama-nos Jesus para um novo mundo construir. Homens fortes. E eu quero desafiar você, meu amado irmão, homem forte, a não só cantar este hino. Não é isto, de jeito nenhum. Posso chamar o Docmus aqui? Então chama. Eu não estou pretendendo que você cante este hino, viu, meu irmão? Pode vir, irmão, pode vir. Eu estou pretendendo que você faça esse hino brotar do seu coração. Pode vir, pode vir. Eu quero que você, ao cantar este hino, e só cante se você realmente estiver entendendo a palavra do Senhor. Estou falando como Josué, entendeu? Como Josué. Você não pode cantar este hino, continuar servindo deuses estranhos. Você só pode cantar este hino se você tiver mesmo com desejo de honrar Deus no seu lar. Tá bom? Quantos irmãos aqui? Eu quero falar só com os homens primeiro, tá bom? As irmãs, me permitam um momento de dedicação exclusiva. Só os homens, jovens, adolescentes, adultos, os anciãos. Quantos de vocês entenderam a palavra do Senhor? Quantos de vocês entenderam que Deus está dizendo: eu quero abençoar a sua casa, rapaz, eu quero abençoar o seu lar, eu quero trazer alegria porque está faltando alegria, eu quero dar bênção porque está faltando bênção. Quantos de vocês entenderam que aquilo que Deus falou para Josué, Ele está falando para nós hoje? Você entendeu isso? Deus é o mesmo, Ele não muda, e Ele quer abençoar. Qual é o seu posicionamento? Onde é que você está? E onde você vai ficar? Se você quer tomar uma decisão sem ser só porque alguém do lado levantou, se você quer mesmo tomar uma decisão como Josué tomou, eu quero convidar você para nós cantarmos, tá bom? Aqueles irmãos que vão cantar comigo, fiquem em pé. Eu estou falando só com os homens, as irmãs continuem sentadas. Tudo bem assim? Vamos cantar. Cantem lá, irmãos. Homens fortes, prontos a servir, sempre a Cristo que nos convocou para um novo mundo construir, onde a luz vai reinar sobre a escuridão. Corajosos levantemos nossos braços libertados, toda luta venceremos com Jesus. Pelos que morreram antes, pelos que são perseguidos, de pé, pelos que sofrendo nas prisões estão. Agora as irmãs, a segunda estrofe, vamos cantar juntos, fiquem em pé, cantamos a segunda estrofe. Homens fortes, prontos a morrer, pois nós cremos na ressurreição. Vamos com Jesus então viver, desfrutar do amor, paz e comunhão. Proclamamos liberdade e justiça para todos, igualdade finalmente
André. Ore. Vamos orar, curve sua cabeça. Dá-nos, Senhor, a graça, a coragem, a firmeza de que nós precisamos participar segundo o seu coração. Amém, Senhor. Como nós ouvimos hoje na tua palavra. Senhor. Que nós tenhamos coragem de dar a vida, de enfrentar a morte pela verdade do Senhor Jesus. Amém. Porque nós sabemos que o que vale é a vida com o Senhor. Amém. Essa vida, tudo que é daqui propriamente, fica para trás, Senhor. Dá-nos a nós, cada um de nós, pais, mães, irmãos, filhos, todos que estamos aqui, que ouvimos essa palavra hoje à noite. Amém. A coragem de sermos cristãos fortes que servem o Senhor Jesus, que Amém. seguem o Senhor Jesus, pagando o preço, seja ele qual for que se apresentar a nós. Que o nosso amor ao Senhor seja maior, mais firme, mais contundente do que qualquer outra coisa. Amém, Senhor. Nós oramos e pedimos isso ao Senhor em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Pode sentar. Docmus vai cantar. Me lembro bem quando entregaram o primeiro pacotinho que eu peguei numa maternidade. Eu tremi naquele momento, porque eu olhei para aquele ser e falei, ele depende totalmente de mim. O que eu vou fazer agora? E a gente lembra, nós dependemos totalmente de Deus. E de um Deus que nos amou. Amém. E que está sempre à disposição de nos receber, de nos abençoar, de nos ensinar, de nos fazer recomeçar, mesmo quando nós falhamos. No meio das circunstâncias alegres e no meio das circunstâncias difíceis. Que Deus abençoe o seu coração. Amém. E que você volte sempre para Ele, busque sempre para Ele, vá sempre atrás dEle, seja qual for a situação que você estiver enfrentando na sua vida. Amém. A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com o eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim.
paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim, venha a mim. Eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar. O amor do nosso Deus e Pai, as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, Senhor, e a graça salvadora na pessoa de Jesus Cristo, o Filho, sejam conosco hoje e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Amém. Boa semana. Um abraço no seu irmão e uma boa semana. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.